Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre um assunto que eu tive, que talvez você tenha passado por isso. O que aconteceu quando eu recebi uma proposta para botar muito dinheiro no bolso de um sistema que eu tinha desenvolvido, e aí chegou um diretor, me ofereceu suborno. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu fui CLT por um tempo e aí depois eu desisti porque começaram a chegar os computadores. Vocês sabem que eu trabalho com TI e eu comecei a empreender, ou seja, eu quero ser o dono do meu próprio nariz. Por quê? O salário que me pagam é melhor eu fazer uns freela e assim eu vou ganhar o mesmo dinheiro, eu vou curtir mais a vida, eu vou para praia, eu vou para academia, eu vou andar de bicicleta, eu vou ler, vou fazer qualquer coisa na minha vida. E funcionou muito bem durante muito tempo, até que o Rio de Janeiro ficou inviável e aí eu tive que vir para São Paulo. Chegando em São Paulo, tudo mudou. Eu não tinha os contatos que eu tinha no Rio, então eu tive que me readaptar aqui. Mas voltando lá para o Rio, eu, quando eu tinha lá para os meus 22 anos por aí, eu tinha uma empresa e eu desenvolvia programas em COBOL, tá? Eu programava em COBOL para PC, porque eu aprendi a fazer isso em mainframe, que eu trabalhei no Banco Nacional, aquele banco lá que era o banco que o Ayrton Senna fazia a propaganda, até o boné original, o primeiro boneco surgiu no Banco Nacional, porque eu trabalhava lá naquela época. Então, eu estava lá e o que aconteceu? O, eu, eu conheci um amigo lá do banco e aí ele montou uma empresa e aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou montar essa empresa e aí é, você me ajuda com teus freelancers, a gente vai construindo um programa e fazendo. E aí ele fez. E o irmão dele virou um grande amigo pessoal meu. E esse primeiro carinha que era meu amigo do banco, ele já desencarnou, já tem um bom tempo. Mas o irmão dele eu tenho sempre contato até hoje, que é o Marquinhos. E a gente sempre fala, ele mora lá no Rio. Eu não moro mais no Rio, eu moro aqui em São Paulo. Bom, mas enfim, aí a gente foi desenvolvendo um monte de programa, um monte de coisa, desenvolvendo, e eu, em paralelo, fui correndo atrás de outros clientes. Aí eu consegui um contato de uma empresa de navegação e os caras queriam fazer estatística de tudo que estava saindo nos portos do Rio e colocar isso num sistema para poder imprimir. Lembra? É COBOL, é coisa antiga, tá? Não tem app, não tinha notebook, não tinha nada disso. Entendi o que era e aí eu comecei a desenvolver isso tudo. Em paralelo, eu estava lendo muita coisa sobre a doutrina espírita, sobre um monte de coisa, então eu estava vivendo um mundo material, mas eu estava muito interessado no mundo espiritual. E eu, como eu empreendia como freelancer, né, eu tinha muito tempo para estudar. E aí eu entrei nessa empresa, entendi o que eles queriam, desenvolvi, aí eu fiz um sistema único, aonde as pessoas digitavam tudo que elas conheciam, e tudo que elas entendiam, que podia ser colocado num relatório. E eu tenho isso guardado até hoje aqui em casa. Um dia eu acho, mostro aqui para vocês, tiro uma foto, boto lá no grupo do WhatsApp ou no Instagram. E aí eu cheguei e construí isso, as pessoas digitavam e depois imprimiam o relatório, então sabia tudo que saía de container, tudo que saía de mineral, tudo que saía de qualquer forma nos navios no Brasil, nos portos do Brasil, inclusive água doce também na Amazônia. E isso ficou rodando muito tempo. O direito autoral era meu, para sair mais barato para eles. Eu era dono do programa, eu patenteei tudo, era meu. E aí eles me pagavam uma mensalidade para eu manter o sistema, fazer manutenção, olhar, resolver qualquer problema, padrãozão que vocês já conhecem. Bom, isso posto, o que aconteceu? Passado um tempo, a diretoria dessa empresa de navegação, que era um órgão sem fins lucrativos, ela houve uma mudança, assumiu um outro presidente, e o cara me chamou na sala dele e falou assim, olha Marco, como você sabe, eu me separei, eu casei de novo, eu estou precisando de dinheiro, eu queria fazer uma proposta para você. É, a gente poderia dar uma mexida nesse sistema, fazer algumas coisas e cobrar 4 vezes mais caro. E aí
todo esse desenvolvimento e a manutenção ela vai ficar 4 vezes mais cara e a gente divide o dinheiro. O que, que você acha? Aí eu, educadamente, agradeci a proposta, disse que não era viável, que eu não me envolvo nisso e dei as costas. No dia seguinte, o cara me proibiu de entrar lá, começou a criar um monte de caso comigo, botou advogado, criou um monte de coisa. E eu fiquei na minha. Aí quando eu fui conversar com o advogado dele, o cara veio com um monte de história, ou seja, ele fez retaliação. Eu virei para o advogado e falei assim, amigão, é o seguinte, deixa eu só te falar, esse documento aqui diz que esse sistema que vocês estão usando é meu. E se você não paga a manutenção, você tem que desligar, senão eu te processo por uso indevido, que aí é copyright, etc. E aí a gente vai para a justiça. Aí o cara entendeu que não dá para seguir esse caminho. Aí ele chegou para mim e falou assim, então faça uma proposta para eu comprar o sistema de você. Beleza, legal. Fiz uma proposta. Ele comprou, entreguei o programa para ele e nunca mais soube o que aconteceu e foi vendido. Foi o primeiro grande negócio que eu fiz, eu ganhei uma boa grana e aí em cima disso eu fui fazendo outras coisas. Mas enfim, o que eu quero te dizer é, talvez se eu não tivesse a educação que eu tive, que eu tenho certeza, se eu não tivesse ancorado no que eu estava lendo das obras de Chico Xavier e de Allan Kardec, talvez para mim, com 22 anos, a tentação de aceitar aquela proposta fosse bem grande, talvez eu pudesse cair no erro e aceitar. Eu não sei você, mas você pode estar passando por isso. E aí, o que, que eu digo quando você pode estar passando por isso? Eu digo o seguinte, que você tem que tomar muito cuidado. E como é que a gente toma muito cuidado com essas coisas? É simples, a gente começa a se ligar que existe uma moral, que existe um caminho a ser seguido. E a doutrina espírita, ela te dá essa base. E como às vezes a literatura é muito chata, é muito difícil, eu escrevi vários livros para te ajudar, até romance, se você quiser. E eles estão todos aí disponíveis para você. É um valor de R$ 12,90, é um valor simbólico. Se você não tiver condições de comprar, não tem problema nenhum, me manda um e-mail para quantaluzcelestial@gmail.com que eu te dou esse livro gratuitamente. Mas se você puder ajudar com a minha obra, com o meu projeto, porque é microfone, é gravação, é um monte de coisa que eu faço e eu não cobro nada de ninguém, eu faço tudo pago o site, tudo dá o Quanta Luz, tem lá os livros, se você quiser comprar livro físico, você vai lá no site quantaluzcelestial.com.br, você tem os e-books para baixar, se você quiser comprar, ou seja, isso sai tudo do meu bolso, eu não estou cobrando nada a ninguém. Se você quiser me ajudar com esse trabalho, você me ajuda comprando assim. Mas a mensagem que eu quero passar para você é, eu não tinha mediunidade ostensiva, eu não tinha nada disso, eu simplesmente tinha a intuição do certo e do errado. E quando o cara me fez aquela proposta, para mim era uma coisa errada. Eu não ia seguir em frente com isso, eu não aceitei. Tá? Sofri um monte de retaliação, sofri um monte de problema. Toda essa área de navegação fechou as portas para mim, porque na hora que eu vendi, o cara começou a falar um monte de bobagem, um monte de besteira. Também eu deixei para lá, porque aquele amigo que eu tinha fazia outras coisas, a gente fazia outros programas, atendia a empresa da moda, a empresa da confecção, de fábricas, etc. Então eu ganhava dinheiro de outras coisas, até que surgiu também a oportunidade de eu ser instrutor, né, da área de informática. As pessoas não sabiam usar o Windows que chegou, não sabiam usar o mouse, não sabiam usar file server, não sabiam usar planilha, o Word, principalmente executivos e secretários executivos. Então eu comecei a ingressar nesse mundo e para mim era uma boa, porque eu trabalhava à noite e ficava com o dia livre para fazer o que eu quisesse. Mas o que eu quero dizer é que eu passei a minha carreira inteira sempre seguindo esse princípio, sempre seguindo isso, e para mim isso é inegociável. O que aconteceu? Eu nunca precisei fazer currículo, eu nunca precisei bater na porta dos outros para pedir trabalho, eu sempre fui convidado. Então eu até hoje trabalho num data center, sou
sou muito grato por tudo, gosto do que eu faço e sigo aqui compartilhando com vocês. Então eu queria falar um pouquinho que o mundo material, de alguma forma, ele se conecta com o mundo espiritual e talvez você aí esteja tentando abrir um negócio, fazer alguma coisa. Cuidado com esses atalhos. Esses atalhos vão fazer com que você tenha mais resgate para fazer em vez de pagar aquilo que você deve. Porque o que diz a doutrina espírita? No momento que você desencarna, você entende na tua consciência tudo aquilo que você fez de errado. E aí você se arrepende. No momento que você entende, você se arrepende, você quer a reparação e se prepara para reparar. Como que eu vou reparar um erro que eu causei lá atrás? Você reencarna. Entendeu? Então esse é o processo. Aí falo de roda de Sansara, falo de um monte de processo. Nossa, falam tanta bobagem sobre isso, mas a coisa é muito simples, tá? É bem simples, é bem tranquilo de entender. Você desencarnou, você entendeu os teus erros, você se preparou, você se arrependeu, você reencarna e vem pagar. O problema é que a gente vem com o véu do esquecimento para ver se realmente você aprendeu. E aí a gente comete o erro de novo. Então sempre que você tiver com uma dúvida, escuta um vídeo, tem os livros, tem os áudios que eu coloquei, tem as preces, porque aí aquele teu mentor, aquele teu guia, o teu anjo da guarda, o teu protetor, o nome que você quiser dar, ele vai chegar perto de você e vai dizer: olha, isso aqui não é bem assim, toma cuidado, vai por outro caminho. Tá? Então, se liga nisso, porque isso é extremamente importante para você. É isso que eu queria passar hoje do Diário de uma Vida para você. E aí eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar com as pessoas que você acha que precisa ouvir isso, que precisa entender, e aí a gente vai falando de um monte de outras coisas. Combinado? É isso aí, um grande abraço, muita paz. Fica até o final que tem um vídeo aí para você ajudar o Grupo Anjo Azul, principalmente essa época aí de Natal. Fechado? A gente se vê na próxima. Muita paz. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar: o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.